Hoje vamos falar de uma das maiores rivalidades entre facções do mundo. Viajando para a Colômbia, de um lado temos o poderoso cartel de Pablo Escobar, pesadelo dos Estados Unidos e responsável por mais de 3.000 execuções. Do outro, o cartel responsável pela queda e morte de Pablo. No vídeo de hoje, iremos contar a história dos confrontos entre o cartel de Cali e o cartel de Medellín. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai trazer o primeiro episódio de um quadro novo, que é o quadro Guerra entre Facções, certo? Onde a gente vai falar sobre várias rivalidades. A gente já tem aí 9 episódios para soltar, então pessoal, vem pesado aí no like para ajudar a gente, que se bater a meta de likes, a gente já solta o EP2, certo? Assim, então assim. Qual que vai ser a meta de likes pro vídeo de hoje? Digo Black. Primeiro vídeo desta produção maravilhosa, vamos aí bater 12.550 likes. 12.550 likes e bora contar essa história pra vocês. O chefe do cartel de Medellín, Pablo Escobar, teve sua vida ceifada em 2 de dezembro de 1993, mas sua história é lembrada até os dias de hoje. Embora ele tenha reinado no submundo colombiano, ele não era o único no jogo. O principal entre os seus rivais era o cartel de Cali, baseado na cidade de mesmo nome, a sudoeste de Medellín, a fortaleza de Escobar. O cartel de Cali era dirigido principalmente por dois irmãos, Miguel e Gilberto Rodrigues Orejuela. Suspeita-se que os dois cartéis cooperavam até certo ponto na década de 80, quando na época organizaram um grupo armado para lutar contra sequestradores e trabalhando para estabilizar o mercado de coca dentro do território americano. O cartel de Medellín tomou Miami e o sul da Flórida, enquanto o cartel de Cali controlava Nova York e as partes do Nordeste. Os dois então se tornaram rivais e os cartéis trabalham uma feroz guerra territorial tanto na Colômbia quanto nos Estados Unidos, mesmo quando ambos tinham um inimigo comum que eram as extradições. Então esses dois cartéis, eles são conhecidos historicamente por serem os responsáveis por tomar conta de toda a venda de coca do mundo durante os anos 80 e 90, certo? Então quando a gente teve ali o Pablo Escobar dominando 80% do mercado global, o cartel de Cali herdou isso quando Escobar veio a falecer, logo depois ali no ano de 1993. E em 1993 eles já estavam muito grandes, não é como se isso tivesse acontecido assim do nada, né? Mas durante toda essa história que vai dos anos 80 até 93 ali, a gente tem uma série de ataques de um lado pro outro que são históricos e que a gente vai narrar pra vocês agora. Começando pelo ataque no Mônaco em 1988, que ele é bem simbólico. O cartel de Cali queria muito acabar com o Escobar, e isso já era sabido até pelo Escobar, e o Escobar também queria acabar com eles. Só que tinha um trato feito antes, quando eles ainda eram parceiros, de não tocar nas famílias de jeito nenhum, mesmo que eles virassem inimigos de guerra. Então em 1988 foi feito um ataque contra a família do Escobar. A mulher dele e os filhos estavam ali no edifício Mônaco, e um carro foi parado em frente a esse edifício com 700 quilos de dinamite e explodiu. Essa foi a primeira vez que a regra de não atacar nenhum familiar do inimigo foi quebrada, então ela é bem importante. Inclusive esse ponto é considerado o ponto onde o Pablo Escobar começa a perder a mão na violência, onde ele aumenta muito ali os ataques e a família do Escobar passou a viver escondida. Então o Escobar, por conta desse ataque aqui, matou muita gente. Tanto é que o prédio se tornou um símbolo, muita gente ia para a Colômbia e visitava o edifício Mônaco. Mas em 2019 esse edifício foi demolido. Na época a ideia era parar com essa cultura de visitas que estava rolando por lá e colocar uma delegacia para que as pessoas vissem que o local foi substituído pelo poder, que o poder da Colômbia conseguiu derrubar o Escobar. Só que a ideia foi trocada em 2019 ainda, para que o local virasse uma espécie de praça pública em homenagem às pessoas que perderam a vida nessa guerra entre o cartel de Cali e o cartel de Medellín. Então esse primeiro ponto aqui é bem importante de 88, e ele vai justificar vários ataques do Escobar contra o cartel de Cali que a gente vai explicar daqui pra frente. Em 1990 o Escobar tem um segundo grande golpe, e esse aqui é verdadeiramente grande. Por quê? Porque ele perde a primeira pessoa da família dele pra guerra do tráfico. Até então ele tinha conseguido proteger todo mundo, tava todo mundo bem, estavam escondidos, estavam vivendo fugindo, mas pelo menos ninguém tinha morrido até então. E o Gustavo Gaviria, que era primo dele, foi morto no dia 11 de agosto de 1990. E olha que doideira, no dia 7 de agosto de 1990, a Colômbia teve um novo presidente, que inclusive tinha o mesmo sobrenome ali, né, do primo Escobar, que era o César Gaviria. Então o César Gaviria tinha acabado de tomar o poder, faziam 4 dias, e uma das propostas dele era enfraquecer o cartel de Medellín. Esse ataque foi feito pela Polícia Nacional da Colômbia, que acabou tirando a vida do Gustavo Gaviria, o primo do Escobar. Mas Escobar nunca aceitou a versão que ele tinha morrido no confronto com a Polícia Nacional. Na verdade ele falava que o Gustavo tinha sido pego pelo cartel de Cali, torturado e aí sim executado. Por conta dessa baixa aqui, por conta da perda que o Escobar teve do primo dele, né, ele se tornou uma pessoa ainda mais vingativa. Em 88 já tinha piorado tudo. Em 90 tudo vai pro caralho, quando ele perde o primo dele. Porque ele não tem mais alguém pra frear ele. Ele não tinha aquele cara que podia falar pra ele não, e ele ouvia e respeitar. E então o Escobar manda fazer um massacre contra Cali, tentando de alguma forma, né, equilibrar a situação. Tudo aconteceu na Candelária, que é um local que fica nos arredores de Cali, num sítio que pertencia ao Pancho, que inclusive era um dos caras que ele queria matar, né? E tudo foi no dia 25 de setembro de 1990, logo depois que tinha acontecido ali com o Gustavo. Era um jogo entre amigos que rolava numa terça-feira à tarde, você vê, né? Realmente, pra quem
quem tava muito à toa, né? E os homens de Medellín procuravam 3 pessoas de Cali. O Gilberto Rodrigues Orejuela, que era o grande chefão, o José Santa Cruz Londoño, que também fazia parte dos cabeças, e o Francisco Herrera. Esses 3 eram os grandes chefões. Aí tinha o Miguel Rodrigues Orejuela, que era irmão do Gilberto, que também pertencia ali, mas normalmente quem falava pelos dois era o Gilberto, entendeu? Então os 3 eram os grandes chefões e somente um deles estava ali, que era o Herrera. O Gilberto, então, era o chefe do cartel, sendo que ele era um empresário legal e muito bem visto na Colômbia. Ele era um cara que tinha farmácias, coisas do tipo, então todo mundo conhecia ele pelos negócios que ele tinha dentro da lei. O Londoño já era mais visado, ele era conhecido como bandido, todo mundo já sabia do envolvimento dele com o cartel de Cali, e enquanto isso o Herrera não era nem conhecido. Ninguém sabia que ele existia. Ele ficou conhecido nesse dia, porque o ataque era contra ele, a polícia descobriu isso depois, né? Mas apesar do ataque ser feito contra eles, nenhum deles morreu nesse dia, inclusive nenhum deles foi nem atingido, né? Então, os 20 homens do Escobar que foram até o local, que foram até essa fazenda e invadiram o jogo que estava rolando, acabaram matando 18 pessoas que estavam por lá. 18 pessoas que tinham algum tipo de ligação ou proximidade com o cartel de Cali. Na época, esse ataque aconteceu dentro de uma fazenda muito distante, entendeu? Então, a polícia não percebeu a ação, não ouviu os tiros e não pôde ir atrás no mesmo momento. Mas a polícia de Vale, 2 dias depois, prendeu 3 pessoas que estavam envolvidas ali no crime, né? Então, junto dos 3 sicários que eram de Medellín, eles encontraram 11 fuzis que eram AR-15, 4 submetralhadoras, 3 fuzis com mira telescópia, 2 fuzis estilo Galil, além de 45 pentes e várias bombas e os 20 uniformes utilizados. Caramba, ou seja, encontraram tudo, né, que tava por lá. Deus. E foi muita arma, velho. Até porque, para pra pensar, eles invadiram uma fazenda de um dono de um cartel. É a mesma coisa que você tá invadindo a fazenda do Escobar. Você tem que estar preparado para descer a bala. Mesmo. Só que aqui a gente tem uma tragédia no esporte da Colômbia e isso aqui também pegou muito mal pro cartel de Medellín. A gente tem uma destruição muito forte da imagem do cartel de Medellín, enquanto o cartel de Cali ficou com uma fama de cartel mais limpo, tá? Então muita gente que era, por exemplo, dos guetos ali da Colômbia, preferia o cartel de Cali, porque sabia que de uma forma ou outra ia acabar tendo algum tipo de cartel, então preferia o que fosse menos violento. Então isso aqui também ajudou a construir essa imagem que o cartel de Medellín era muito mais sangrento. A gente teve uma equipe que era os Lopanchos, que era liderada pelo Hugo Pitillo Valência e o Eduardo Perdigon. Esses 2 caras são ex-jogadores do América de Cali, eles eram famosos. Então esse time dos 2 jogava contra um time amador naquele dia dentro da fazenda. Então a merda foi muito maior do que o Escobar esperava, entendeu? Tinha uns 60 pessoas por ali no ataque, todo mundo era muito rico e muito influente, inclusive. Os carros que estavam lá, que foram encontrados pela polícia, eram todos carros de luxo. E no fim eles atiraram sem ver, então morreram pessoas aleatoriamente, né? Morreram 2 cozinheiros, 4 funcionários da fazenda, 4 jogadores de futebol, 3 guarda-costas, o árbitro da partida e ainda 4 trabalhadores de uma usina que faziam parte desse time amador que estava jogando contra eles. Por conta desse ataque que foi feito, na época, o Herrera ficou chocado, né? O Herrera, o Olpancho, né? Porque ele tava lá. Ele era o único dos 3 que tava lá e conseguiu fugir. E ele falou, cara, a gente precisa negociar com o Escobar para acabar com essa onda de crimes e para acabar com essa matança. Até porque tinham 2 matanças. A de Medellín, Cali, que tava rolando dentro da Colômbia, e a matança tava rolando lá em Los Angeles, porque a Califórnia virou um novo local de disputa entre os 2 cartéis. A gente tinha Nova York, a gente tem esse lado dos Estados Unidos. A gente tem Nova York pra cima. Nova York, então, ficava o cartel de Cali. A gente tem pra baixo a Flórida. A Flórida ficava o cartel de Medellín. Até então não tinha rivalidade entre os 2. Quando eles olharam pro outro lado do mapa e viram a Califórnia, que era gigantesca também, e que também ficou totalmente viciada em coca quando ela chegou por lá, eles viram um grande mercado e teve uma disputa muito sangrenta. Então, pra acabar com essas 2 disputas, o Herrera, ele ia pagar 3 milhões para que o Escobar abandonasse a guerra. Na época, o Escobar estava preso. E por que o Escobar estava preso? Porque ele topou ser preso depois que o Gustavo foi morto. O Gustavo foi morto lá em 90, certo? Ele fez esse ataque e logo em seguida ele falou, não, agora eu vou me entregar, mas eu vou entregar de um jeito inteligente. Eu vou construir minha própria cadeia. Foi quando surgiu La Catedral, né? Então ele estava preso nessa época e tinha 2 líderes fora da cadeia representando ele, que era o Fernando Galeano e o Gerardo Moncada. Esses 2 foram conversar com o Herrera e falaram que o Escobar queria 10 milhões de dólares para aceitar ali a paz. Eles tinham oferecido 3 milhões de dólares, né? E na verdade o Escobar não queria 10 milhões. O Escobar queria 12 milhões. Os caras estavam dispostos a pagarem do próprio bolso para conseguir a paz, porque eles não aguentavam mais o nível de guerra que estava chegando, porque o Escobar estava muito magoado, ele estava ressentido, ele tinha perdido família já no negócio, entendeu? Pô, imagina, o Pablo Escobar queria mais, e aí os caras que eram amigo dele falaram, não, eu pago a A metade, gente paga. tá ligado? Só pra acabar com isso aí. Só pra acabar com isso aqui. E os caras toparam então pagar os 10 milhões, só que o Escobar voltou a aumentar a pedida. Pediu então 30 milhões de dólares. Meu e eles viram ali que não ia ter paz coisa nenhuma. O Escobar só ia realmente acabar com a guerra quando tivesse morto. Então quando eles voltaram pra cadeia, eles contaram pro Escobar, ó, a gente não conseguiu fazer o trato e a gente tá perdendo a guerra em Los Angeles. A gente vai perder essa guerra na Califórnia e a gente não tá conseguindo vender por lá. Como a gente tá investindo nosso dinheiro lá e a gente não tá tendo retorno, porque a gente não tem a venda no local, a gente tá só perdendo dinheiro.
Então, não tem como a gente continuar com os valores que a gente estava trabalhando antes. Foram tentar passar isso para ele. Só que ele não aceitou, obviamente, e matou os dois. Então, ele matou os dois caras que eram um braço direito dele, que eram respeitados, que ele conhecia a família e tudo mais. A mulher de um desses caras, a viúva do Moncada, que é a Judy Moncada, ficou putaça com ele e foi até o chefe de Cali para fazer uma aliança para derrubar o Escobar. E ela é muito importante na queda do Escobar, porque se não fosse ela, provavelmente ia demorar mais alguns anos para isso acontecer. E o cartel de Cali, principalmente os irmãos Orejuela, topam dessa ajuda para ela. E aí se junta uma vez só o cartel de Cali, a Judy Moncada, o Dom Berna e os líderes dos Los Pepes. Os Los Pepes eram um grupo muito violento que tinha na Colômbia. Esses caras literalmente pegavam gente e abria no meio, assim, pendurava em poste pra todo mundo ver, certo? E era gente que tinha poder, que todo mundo conhecia e falava, caraca, olha o que fizeram com o cara. Então não dá pra mexer com esses caras. E no início, quando a Judy quis trazer os Los Pepes, os caras ali, os Orejuela, falou, não, a gente não mexe assim, a gente não age assim. Então a gente não ataca alguém, esquarteja a pessoa e joga em praça pública. Não concordamos com isso. Eu falei agora que o cartel de Cali se preocupava com a imagem que tinha, né? Só que quando eles perceberam que o Escobar tava virado num louco, eles falaram, pô, a gente precisa de alguém pra acabar com isso. Então, vamos fechar aqui nessa aliança. Aí existe um grande ataque também feito contra o casamento da filha do Gilberto. O Gilberto, que era aquele cara que tinha a imagem intacta, que era respeitado, que tinha televisão cobrindo esse tipo de evento, por exemplo, que ele era um cara famoso, certo? Teve um ataque de uma bomba dentro do casamento dele. E imagina o seguinte, primeiro, foi um perigo pra família dele. Ninguém morreu, mas foi um perigo. Segundo, explanou pra todo mundo o que tava acontecendo. Por que o cara foi atacado com uma bomba dentro do casamento dele? Porque ele é bandido, porque ele tá envolvido com o cartel de Cali. Então pra ele isso aqui foi o maior desrespeito que o Escobar tinha feito. E o Escobar começou a utilizar vários ataques terroristas pra escancarar pra todo mundo que o Gilberto era envolvido com o cartel de Cali. Então essas farmácias que ele tinha do nada eram atacadas por sicário com fuzil ou então com bomba. Então imagina, né? É como, sei lá, o dono da van, digamos, tem um esquemão aí, e aí tipo uma facção de crime organizado começa a atacar todas a van. Tá ligado? Mostrando, ó, esse cara aqui tem coisa errada. Então, de dezembro de 92 a dezembro de 93, o cartel de Medellín é caçado pelos Los Pepes com total violência. E nessa época, por que os Pepes nunca conseguiram chegar até o cartel de Medellín se fizeram tão violentos assim, né? Porque o governo colombiano sempre brecava. O governo colombiano via eles como criminoso também. Então, ele tava tentando pegar os dois, né? Os dois lados. E aqui o governo colombiano fez vista grossa e deixou. E falou, cara, quer saber? Se vira. O presidente da época falou, se vira, pega, mata logo com isso que pelo menos um dos dois vai morrer. É, porque também eles estavam sofrendo bastante, porque se eles fossem querer pegar os dois, ia morrer mais gente. Que é o que tá acontecendo, entendeu? Porque o medo também é o seguinte, você deixa um ganhar do outro, olha o tamanho que um fica. É verdade. E aí acontece então o último ato grande do Escobar antes dele ser morto. O ataque aconteceu em 93, onde uma bomba com 150 quilos de dinamite explodiu dentro de um shopping de Bogotá. Por conta da explosão, a gente teve um buraco aberto, uma cratera de 1 metro de profundidade. E ali a gente teve 8 pessoas que perderam a vida e 272 feridos. Com isso, muita gente também perdeu o emprego e a admiração que restava de algumas poucas pessoas pelo Escobar acabou de vez. Não demorou muito tempo e o Escobar perdeu a vida, como a gente falou no início do vídeo. O Herrera ali nos últimos dias de vida do Escobar viajou para Miami e fechou com um grande aliado dele que fazia ali a entrega dentro de Miami, e o Escobar perdeu totalmente o contato com a América. Então ele não vendia mais na América, ele não tinha mais os milhões de dólares que entravam todos os dias, ele já não tinha Los Angeles que tinha perdido, já não tinha mais a Flórida e começava a perder cada vez mais o território dentro de Medellín. O Escobar então falece e a gente tem o pós-queda do Escobar, onde os 4 líderes que a gente citou tiveram seu fim também. A gente teve o Lodonho, que por exemplo foi preso, né? Foi preso lá em 96, mas conseguiu fugir da cadeia. Depois de fugir da cadeia, foi encontrado pela polícia e nesse conflito ele acabou falecendo. Então esse aqui morreu lá nos anos 90 já. A gente teve também o Gilberto Orejuela, que era o principal chefão, que era o mais elegante, conhecido por todos, que foi preso, não foi executado e viveu na cadeia até 2022, quando ele já tinha 82 anos. A gente tem o El Pátio, o Herrera, que foi preso em 96 e que na época ele abandonou o contato com o cartel de Cali. O que isso quer dizer? Que ele não tinha mais a proteção e nem tinha a influência de antes. Mas mesmo assim ele tinha muito dinheiro e com esse dinheiro que ele tinha, ele passou a comandar a cadeia organizando o futebol dela. Olha que doideira. Ele criou uma espécie de campeonato dentro da cadeia, ele pagava jogador de futebol profissional pra ir jogar com eles lá dentro. Na época, se eu não me engano, teve até um papo de levar o Maradona pra jogar dentro da cadeia da Colômbia. Imagina só. E aí ele tinha esse grande campeonato e um dia, em 98, um grande amigo dele, que viveu 10 anos com ele como se fosse um conselheiro dele, dá pra comparar com o que o Gustavo era ali pro Pablo Escobar, chegou na cadeia, abraçou ele e sacou uma arma e deu 7 tiros na cabeça dele. Caramba, mano. 7 tiros. Isso seria uma retaliação pelo que ele tinha falado na época sobre o cartel Norte de Vale. Ele tinha colaborado com a polícia e entregado algumas informações. Já o Miguel, que é sempre colocado em segundo plano, né, quando tá perto do Gilberto, ele foi preso também naquela mesma época, junto com o Gilberto, continuou no cartel, e em 97, na Colômbia, a gente tem ali uma nova lei que fala que vai extraditar aqueles que cometerem crimes dali em diante, crimes que envolvam outros países. Então, se o cara tem algum crime cometido nos Estados Unidos, por exemplo, ele pode ser mandado pra lá, o que era ótimo pra Colômbia, porque resolveu o problema dela. Porque
porque os caras tinham muito mais medo de ir pros Estados Unidos do que continuar por ali. Então, como ele continuou sendo um líder mesmo sendo preso em 95, em 97 ele continuou cometendo crimes lá nos Estados Unidos. E em 2005, tanto ele quanto o Gilberto foram enviados para os Estados Unidos. Lá ele recebeu 30 anos de pena e ele deve ser solto em 2030 quando tiver 87 anos, porque ele ainda está vivo. É o único da liderança ali do cartel de Cali que ainda tá por aí. É uma história bem louca por causa que, tipo, olha só quanto sangue rolou pros caras tá tudo preso, mano. Pros caras que fizeram tudo isso, às vezes passa a batida. Porque, tipo, parece que não tem... Lógico que o crime não compensa, né? A gente sabe disso, mas é que, tipo... É muito... eu sei lá, não consigo pensar nesses bagulho. O cara viveu até os 82 anos. Mano, tipo... E se tu parar pra pensar, ele foi preso em 96, né? Ele ficou preso até 2022. Então ele ficou 26 anos preso. 26 anos preso. Então ele ficou 56 anos da vida dele em liberdade, sendo milionário e usufruindo do crime. Eu acho que não vale a pena. Não compensa, mas ao mesmo tempo ele conseguiu passar muito tempo batido. É verdade, não, isso também tem que ser destacado. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do novo quadro. Se você curtiu, você vai deixar o seu like e comentar aqui uma próxima guerra que você quer ver no canal. A gente já tem alguns episódios definidos, mas sempre vale um novo tema. Valeu, é nóis.